Hello everyone, how are you today? Tudo bem? Espero que sim. Saudade de vocês. Então, hoje nós vamos fazer a correção de todos os exercícios que nós fizemos durante esse período de quarentena, certo? Espero que vocês tenham feito e espero também que vocês recorram a mim quando vocês tiverem dúvidas. E eu gostaria que vocês pegassem aí, então, todo o material que a gente trabalhou durante esse tempo, para a gente começar a fazer a correção. Lembrando que, mesmo após a correção ter sido feita por aqui, vocês vão entregar esse material, tá? Para mim, depois, quando a gente retornar, para eu dar uma olhada, para eu poder ver como é que tá, certo? Não é porque eu já corrigi que vai ficar deixado para lá, não. Arquiva aí, guarda direitinho, deixa bonitinho, que depois isso vai ser tudo entregue. Então, o primeiro que a gente vai fazer, a correção aqui, é um exercício que ainda foi feito naquela época que vocês ainda estavam copiando do quadro, não estava podendo imprimir as folhinhas ainda. Então, vejam só. O primeiro exercício era aquele do dia 27 de março, March 27th, para vocês completarem as frases usando os verbos no presente ou no passado, ok? Então, vocês vão usar is, am, are, se for presente, was e were, se for passado. O que a gente tem que observar são as expressões de tempo da frase. Então, vamos lá. Na primeira aqui, he is at home today. Today é hoje, certo? Então, a gente vai usar no presente. He is. Number 2, I am a student now. Now é agora, então, tô dizendo eu sou. I am a student now, ok? Number 3, my mother was in the kitchen 2 hours ago. Olha aí, 2 hours ago, passado, há 2 horas atrás. Então, a gente vai ter que usar o do passado, que vai ser was, porque my mother é como se fosse she, certo? Então, she was. Number 4, Sarah is tired now. De novo, a gente tem o uso de now, que é agora. Fiquem sempre atentos às expressões de tempo. Number 5, we were in New York last year. Ó, apareceu last é passado, então a gente tá falando de last year, ano passado. We were, ok? Number 6, you were a football player in 2004. Então, a gente tem uma data, que é uma data passada, então, mais uma vez, a gente vai usar o passado, were. Mr. Jones was at the market today. Então, aqui a gente tem o uso de today novamente, que é hoje. Só que aqui a gente tem o seguinte, a gente tem o uso do today, na verdade, lá voltando lá no número 1 também, isso é relativo pra gente pensar no seguinte, today é hoje, mas o dia de hoje ainda não acabou, tá? Então, eu vou falar que o Mr. Jones está no mercado hoje ou o Mr. Jones esteve no mercado hoje? Olha só a diferença do today da primeira frase para o today dessa frase. Quando a gente fala assim, Mr. Jones está no mercado hoje, dá aquela ideia de que ele vai ficar o dia inteiro lá no mercado. Isso não faria muito sentido, né? Então, a gente vai falar o quê? Was, ele esteve no mercado e já não está lá mais, certo? Voltando para o today lá do number 1, he is at home today. Aí, a gente está falando em casa. Então, a gente está falando o quê? Ele está em casa hoje. Certo? Conseguiram ver a diferença do today da primeira para o segundo? Porque na primeira a gente não vai falar ele esteve em casa hoje. Ele está em casa hoje, certo? Porque o dia de hoje ainda não acabou. Mas eu sei que gera um pouco de confusão. Então, se vocês, numa questão de prova, argumentarem comigo, não, mas é possível falar que ele esteve em casa hoje. He was at home today. Vai depender do horário. Então, se ficar essa coisa subjetiva assim, da gente não saber o horário que foi, é até aceitável, ok? Então, essa questão do today, a gente vai analisar caso a caso, certo? Mas, ao meu ver, eu acho que lá na primeira, o is encaixa melhor e aqui nessa de baixo, o was encaixa melhor. Não estaria errado se vocês fizessem diferente, ok? Seguindo, a gente está aqui agora no number 8. Anna and I, olha aí, de novo o uso do today. Are busy today or were busy today. Busy é ocupado.
Então, a gente pode falar que a Ana e eu estamos ocupadas hoje, porque a gente vai estar ocupado o dia inteiro. Ou falar que nós estivemos ocupada hoje, em algum momento do dia de hoje que já passou. Então, aí também as duas formas são possíveis. Nesse aqui eu já coloquei as duas, porque realmente as duas são ok. Então, muito cuidado com o today, tá? Lembrem-se sempre que é aquela ideia de que é hoje, mas hoje a gente tem momento do passado e hoje a gente tem momento do presente. Vai depender de cada caso. Number 9. The boxes are behind the cupboard now. A gente está falando das caixas. E now, agora. Então, now não tem dúvida, gente. Now é agora, é presente. Então, are. Se aqui fosse the box, se fosse uma caixa só, a gente usaria is. Mas como a gente tem boxes, a gente vai usar are, plural. Muito cuidado com o sujeito da frase. Ron was thirsty last night. Então, last night, passado, was. Só antes da gente passar para o próximo, vamos só revisar aqui rapidinho. Para quem que a gente vai usar was e para quem que a gente vai usar were? Was a gente vai usar para singular. I, he, she, it. E uma pessoa só. Ou um objeto só ou um animal só. Were a gente vai usar para plural. You, we, they. Ou mais de uma pessoa, mais de um objeto, mais de um animal. A exceção aí é o you, que o you tem aquelas dois tipos de you. A gente tem o you que é singular e tem o you que é plural. Como a gente não tem como saber qual que é singular e qual que é plural fora do contexto, a gente vai usar o were para os dois. Então, you were sempre, não existe you was, right? Seguindo então aqui para o number 2. Transform the sentences into the past or present. Follow the example and use the information in parentheses. Então, aí vocês vão ter que fazer o quê? Transformar a frase. Se estiver no passado, vocês vão passar para o presente. Se estiver no presente, vocês vão passar para o passado. Olha o exemplo. You were at class yesterday. Você estava na aula ontem. No parênteses, está pedindo para vocês usarem today. Today é hoje. Então, esse today vai ser do presente. Vocês vão fazer o quê? You are at school today. Right? Então, a gente vai voltar aqui para are. Number 2. Tina is 7 years old now. Então, agora a gente vai usar last year. O que a gente vai usar no last year? Tem que trocar esse is para was. Tina was 7 years old last year. Lembre-se que quando vocês forem usar a expressão que está no parênteses, vocês têm que tirar a expressão que está na frase, tá? Porque uma é presente e outra é passado. Não dá para usar as duas juntas. The car is clean now. Então, a gente vai falar do carro last week, que ele estava limpo na semana passada. The car was clean last week. Number 4. Billy Jones was a famous singer in 1999. A gente está falando que ele era um cantor famoso em 99. Só que agora a gente vai usar nowadays. Nowadays é nos dias de hoje, atualmente. Então, se é atualmente, é presente. Billy Jones is a famous singer now. Botei now, gente, mas é nowadays, tá? Consertem para mim, por favor, esse now aí. Usem o que está no parênteses, nowadays, right? Number 5. Many people were in my shop this morning. This morning já passou, a gente vai usar o at the moment, que é neste momento, agora. Many people are in my shop at the moment. Number 6. I was a teacher in Spain in 2007. Então, aqui a gente tem um ano que já passou, a gente vai usar para this year, este ano. I am a teacher. Olha, gente, faltou um pedacinho aqui também. Separe aqui o a do teacher, ok? I am a teacher in Spain this year. Não tem como eu trocar aqui agora que esse arquivo é fechado. Mas corrija isso aí para mim. I am a teacher in Spain this year. Vai tirar o in 2007. Number 7. It is a nice day today. Vamos dizer com relação ao dia de ontem. It was a nice day yesterday.
ok? Passando para o próximo, que foi do dia 3 de abril, que a gente vai analisar essa imagem aqui para responder as perguntinhas que seguem. Então vamos lá. A primeira pergunta é, as perguntas são com there is, there are. Então, na verdade, nas formas interrogativas, né? Para a gente saber da existência das coisas. Então, observando essa imagem. Was there a doll on the floor? Eu até coloquei uma anotação no exercício que vai aparecer palavrinhas aqui que talvez vocês não conheçam. Quero para vocês aproveitarem a oportunidade de estarem em casa, com o mundo nas mãos de vocês, dicionário, internet, e pesquisar o significado daquelas palavras que vocês não conheçam. Então, a gente tem aí a doll on the floor. Floor é o chão, né? E doll é a boneca. Was there a doll on the floor? Vamos observar a imagem. Tem alguma boneca por aí? On the floor? No, there wasn't a doll on the floor. Tem T demais nessa palavra minha aí, ó. Ih, gente, eu acho que eu tava meio pancada quando eu fiz esse gabarito aqui. Então, me ajudem aí na correção, ok? Wasn't. Não tem esse primeiro T aqui não, tá? Só o segundo depois do apóstrofo. Letter B. Was there a computer on the table? Volta lá na imagem. Tem um computador lá na mesa? Yes, there was a computer on the table. Letter C. Were there books on the shelf? Aí, shelf é a prateleira. Vocês provavelmente não conhecem essa palavra. Então, olha lá na imagem. Tem, were there books on the shelf? Tem. Yes, there were books on the shelf. Was there a skateboard in the bedroom? Yes, there was a skateboard in the bedroom. Were there kids in the bedroom? Vocês viram alguma criança por ali? Were there kids there? No, there weren't kids in the bedroom. Right? Number 2 era para vocês circularem a alternativa correta com relação ao uso também de there was, there were, was e were. Number 1. A terrible earthquake in Japan in 2005. A gente está falando do acontecimento de um terremoto no Japão em 2005. Então, a gente vai dizer o quê? Que houve, né? Que existiu, que teve isso lá. Então, there was. Tá no singular, que a gente está falando de ok? Quer dizer one. Number 2. The cake, on the table when I arrived home. Então, cake é o bolo. Cake. Eu não posso usar o were, porque é um cake só. Wasn't. Poderia? Sim, poderia, tanto que é a resposta correta. E there wasn't. Eu não posso usar o there wasn't ali no meio da frase, tá? A minha frase está começando com cake, que é o bolo. Então, estou falando que ele não estava na mesa quando eu cheguei. Então, there wasn't. Oh, no, sorry. The cake wasn't. Certo? Para eu usar there wasn't nessa frase, eu teria que começar a frase com there wasn't. E falar, there wasn't a cake on the table when I arrived home. Certo? Então, cuidado com isso. Number 2. Any apples left when I come back home yesterday? Aí sim, eu tô começando a frase falando que não tinha nenhuma maçã. Como que aqui eu sei que é there weren't e não é there were? Presta atenção, que eu não poderia usar o wasn't de jeito nenhum porque eu tô falando de apples no plural. Então, o wasn't eu já eliminaria. Me sobrou essas duas opções aqui. Como que eu sei que é a primeira? Porque, gente, quando eu tô falando any, aqui, ó, eu tô falando de nenhum, ou nenhuma, ou nenhuns, ou nenhumas. Então, aqui dá uma ideia negativa. Se está dando essa ideia negativa, eu tenho que usar a minha frase na forma negativa. There weren't any apples left when I come back home yesterday. Number 3. How many children at the party? Aqui, ó, mais uma vez, eu vou eliminar o was there, porque children é plural. Children é o plural de child, é um plural irregular. É um plural que a gente não faz usando S, tá? Mas children sempre tem a ideia de plural, são crianças. Então, aí eu tenho duas opções para usar. There were ou were there? Were there. Por quê? Porque é uma question. Então, na question eu tenho que invert the position. Were there.
Seguindo, nós temos aí o number 3, que a gente vai completar com essas opções aí. Was, were, there was, there were. Letter A. Annie was at home when I found her. Então, ela estava em casa. Annie was at home. My sister wasn't at school yesterday. She was sick and she stayed home. Gente, como que eu vou saber se a frase é afirmativa, negativa ou interrogativa? Interrogativa dá para eu saber porque vai ter o ponto de interrogação. Ok. Agora, na primeira ali, ó, como é que eu sei que foi was? E na segunda, como é que eu sei que foi wasn't? Aí eu tenho que entender o significado da frase, tá? Na primeira ali, eu tô dizendo que ela estava em casa porque nós nos falamos por meia hora. Então, ela estava em casa. Se ela não tivesse, a gente não ia se falar. Letter B. Agora, como é que eu vou saber se a sister estava ou não estava na escola? Só pela primeira frase não tem como eu saber. Eu tenho que ler o restante da frase. She was sick and she stayed home. Ela estava doente e ficou em casa. Então, aí, se ela estava doente e ficou em casa, eu não posso falar que ela estava na escola. Então, wasn't. Letter C. Our teachers were angry because we didn't do the homework. Ó, como é que eu vou saber se vai ser afirmativa ou negativa nessa? Vamos pensar. Se eu não fiz o dever de casa, we didn't do the homework, os teachers estavam angry ou não estavam angry? Claro que ficaram angry, né? Então, were, os professores estavam furiosos porque nós não fizemos o dever de casa. Agora, olha só, vamos lá, como saber se eu vou usar o verbo to be ou o verbo dare be, dare to be. Aqui, ó, começando a frase, eu vou começar a frase com o verbo dare to be. Não posso começar a frase com o verbo to be, a menos que seja uma frase interrogativa. Ok? Então, olha lá, letter D. Many students at the gym, only 4. Então, eu tô falando de muitos alunos na academia, só 4. Então, só 4 alunos. Eu vou falar que não tinham muitos ou que tinham muitos alunos? Não tinham muito, porque 4 é uma quantidade pequena. Então, não tinham muitos alunos na academia. There weren't many students at the gym. Letter E. Many people at the party. Aqui é uma question. Se é uma question, eu tenho que inverter. Então, eu vou usar there were. Quer dizer, were there. Por que eu usei were there e não was there? Porque, ó, many people é plural. Então, tem que usar were e não was. Letter F. Enough food for everyone. Was there? Was there enough food for everyone? Então, aqui eu tô usando was there porque a gente está se referindo a food. Food é comida, tá? Então, a comida é uma coisa que a gente vai usar sempre no singular, certo? Porque é uma coisa que a gente não conta. Depois a gente vai entrar um pouco mais sobre essa questão de contável e não contável. Mas aqui, ó, só de vocês verem que não tem S no substantivo, é singular, ok? Number 4, de novo a gente vai assinalar a alternativa correta. 1. Many people at the concert yesterday. Temos uma pergunta. De novo, quais opções para a pergunta que a gente tem aqui? A terceira a gente já elimina de cara. Vamos ver se vai ser was ou were. Ó, de novo, many people, muitas pessoas. Então, a gente está falando de plural. Were there. Number 2. Any interesting films at the cinema? Olha, a gente está... E, ó, eu fiz bem o gabarito errado aqui. O que está acontecendo? Agora que eu estou vendo aqui, que films está no plural. Então, se está no plural, eu tenho que usar... There were there e não was there, ok? Por favor, desconsiderem o que eu coloquei aqui como resposta correta, porque não é, certo? Não é, vai ser were there, não tem nem como eu clicar aqui. Faça um favor de consertar para mim, na hora de eu revisar passou despercebido essa questão. Se fosse só um filme, ok? Se fosse film, a gente usaria was there. Mas como está no plural, were there. Number 3. De novo, a gente tem a mesma questão de food. Food, a gente vai usar was there. Was there a lot of food at the party?
4. Hundreds of trees here. Olha, gente, hundreds of trees. Centenas de árvores, plural. Então, só me resta a alternativa de there were. 5. Aqui, any mineral water in the fridge. Olha, aqui a gente tem water, substantivo water, que é água. Também é um substantivo incontável, também é um substantivo no singular. Então, a gente vai usar was there. Was there porque é uma pergunta, então tem que estar aqui na forma de question. Number 6. Only one car there last Sunday. Se a gente está falando de only one, apenas um. Então, there was. Singular. Number 7. So many children at Quentin's party. Ó, so many children, muitas crianças. Aí, ó, o que a gente vai observar? There wasn't a gente vai eliminar porque é singular. Eu tenho que there weren't, there not were. There not were é impossível, tá, gente? Se fosse there were not, ok. Que é a forma completa de were, weren't, certo? Então, not were não existe. Então, só me resta a primeira alternativa. 8. Many supermarkets in London. Supermarkets está no plural, então a gente vai usar there were. Number 9. Any sugar by the coffee stand? Could I please have some? Então aqui a gente está começando, olha aqui o uso do N de novo, que eu falei com vocês agora há pouco ali em cima. N dá ideia negativa, então a gente vai usar o verbo na forma negativa, there wasn't. Não posso usar essa forma aqui porque não existe isso aqui. Ou é there was not, ou é there wasn't. There not was não vai existir. Ok? Aqui a gente tem um exercício da semana passada. A data também saiu errada aqui. Que foi o exercício que eu passei lá no finalzinho do vídeo. Para vocês transformarem aquelas frases que estavam no nosso PowerPoint para o passado. Fazendo as devidas alterações nas time expressions. Então aqui eu botei algumas sugestões, tá? Porque time expression vocês podem usar qualquer uma que seja relacionada ao passado, não precisa ser necessariamente a que eu coloquei. Eu coloquei uma que mais se aproximava com a frase original. Então, I travel to the beach every year. Eu viajo para a praia todo ano. Vou jogar essa frase pro passado. Vou dizer o quê? I traveled to the beach last year. Faltou um E aqui, tá? Traveled, tem um Ezinho ali no travel. I traveled to the beach last year, ano passado. Então, tirei o every, que é uma expressão de presente, coloquei o last, que é uma expressão de passado. You usually visit your grandparents on the weekends. Então, aqui a gente está falando que você normalmente visita seus avós nos finais de semana. Tem duas coisas que a gente tem que tirar dessa frase. Usually, porque é uma coisa de normalmente, uma expressão de presente, de simple present. Então, ele vai sair, não vou botar outra coisa no lugar. E on the weekends, dá aquela ideia de uma coisa regular, nos finais de semana. Também dá uma ideia de rotina, presente. Então, o que a gente vai fazer? You visited your grandparents last weekend. Tá? Então, eu troquei o verbo visit para visited e troquei o on the weekends para last weekend. Aí é no singular, que é no final de semana passado, só naquele. E dancei ali com o usually, ele vai sair da minha frase. They always play video games in the afternoon. Aqui também a gente tem a mesma situação. A gente tem always, que vocês vão tirar, que é aquela ideia de sempre. Eles sempre jogam videogame à tarde. Aí o que a gente vai falar? Vai falar de uma outra tarde qualquer, que não seja em todas as tardes. Então a gente vai dizer, they played video games yesterday afternoon. Mais uma vez eu digo, gente, vocês podem usar aqui uma outra expressão de tempo qualquer que seja do passado. They played video games this morning. They played video games last week. They played video games 10 minutes ago. Qualquer expressão de passado. We play soccer every day. Trocamos aqui o play para played. We played soccer yesterday. Comi um E aqui.
Vocês estão me achando horrorosa com essas coisas aqui, né? Nossa, mas faltando tanta coisa. E a gente revisa, corrige e na hora de... E passa, gente, passa batido. Então, vamos fazendo essas correções juntos aí, ok? We played soccer yesterday. Então, a gente vai tirar o everyday, que é todo dia, para falar que foi ontem, que foi a semana passada, que foi há 10 minutos atrás, ok? O que não pode ser diferente é o verbo. O verbo tem que estar sempre aqui com ED. She works every morning. Então, a gente vai transformar o works em worked. Aqui tá com S do simple present e aqui ele tá com ED do simple past. Vai perder esse S para receber o ED. Então, a gente vai trocar o every morning por uma outra expressão de passado. This morning, por exemplo, já passou. Ela trabalhou essa manhã. He washes his car twice a week. Olha, novamente a gente tem o uso de washes no simple present. Vamos tirar o ES e transformar em ED. Ok? He washed his car last week. Na semana passada. E não twice a week, que é 2 vezes na semana, daquela ideia de frequência que é do presente. Então, eu não posso usar o twice aqui no passado. Ok? Então, fechamos aqui com a nossa correção. Está sendo também enviada hoje para vocês uma atividade também de revisão do Simple Past. Vocês vão fazer mais uma atividade de revisão do Simple Past e depois a gente volta com uma nova videoaula fazendo essa correção e explicando coisas novas, ok? You all have a wonderful weekend. See you next week. Bye bye!